do Senhor, queridos professores da turma dos primários, eu me chamo Gabriela e hoje nós iremos falar um pouco sobre a lição de número 6, que tem como título Uma Mamãe Corajosa e Cheia de Fé. O objetivo da lição de hoje é que os primários saibam que Deus recompensa quem é bondoso e corajoso para ajudar as pessoas. E o ponto central é, enquanto cuidamos da obra e dos servos de Deus, Ele também cuida de nós e da nossa família. Aí, para iniciar, eu quero falar um pouco sobre o país de hoje, que é a Nicarágua, que também é conhecida, na verdade, ela é mais conhecida pela República da Nicarágua. E essa daqui é a bandeira dela. Lá se fala espanhol e ela fica na América Central, entre a América do Sul, que é onde o Brasil fica, e entre a América do Norte. Nós devemos orar muito por este país, porque ele vive num regime autoritário, numa ditadura desde 2007, que quando o atual presidente entrou ficou na presidência, né? E o nome dele é Daniel Ortega. E em 2018 ele começou a perseguir os cristãos, tanto os evangélicos quanto os católicos. Ele começou sua perseguição contra a igreja e também a fechar ONGs, fechar igrejas e também universidades que tinha a opinião contrária a dele. Então nós precisamos realmente orar por todos os crentes daquele local, para que o Senhor os ajude, os fortaleça e que eles vençam em nome do Senhor contra as ciladas do inimigo, né? Qualquer armadilha do inimigo. Então, depois do país, nós vamos para a nossa memória em ação, que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5 e versículo 7, que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós vamos explicar para eles o que é a fé, como no versículo que fala sobre a fé, nós vamos dizer para eles, para as crianças, e aí a partir desse momento nós vamos decorar o versículo com eles. Você pode utilizar da melhor maneira possível, que você utiliza, para fazer com que eles decorem. Geralmente eu uso o quadro, eu anoto todo o versículo no quadro, aí a gente lê ele inteiro, e depois a gente vai apagando palavra por palavra. As crianças escolhem as palavras que elas querem apagar. Às vezes elas apagam no quadro, às vezes elas só dizem eu vou apagando, e aí a gente vai dizendo. E no final a gente diz completo, sem estar nada escrito, e assim a gente decora a memoriação. Eles realmente conseguem decorar. Mas você pode utilizar de outras maneiras. Você pode fazer um quebra-cabeça com a memoriação. Você pode fazer também, cortar em vários pedacinhos, colocar dentro de um envelope para elas na hora encontrarem, encaixarem as letras e montar, como se fosse um quebra-cabeça. Ou senão você pode utilizar um mural também, colocar lá. Ou senão imprimir as frases e ir colando uma cartolina também. Dá certo, e aí elas vão decorando. O objetivo é que elas decorem até o final. Mas sempre lembrando de mostrar na Bíblia, onde está, né, a referência bíblica, para que eles leiam todos. Cada um pode ler individualmente ou todos juntos, mesmo sendo a linguagem diferente das Bíblias, mas para eles entenderem que a Bíblia tem umas palavras diferentes, mas que querem dizer também a mesma coisa, certo? E aí depois nós vamos para a história de hoje, que está no segundo livro de Reis, capítulo 4, dos versículos 8 até o versículo 37. Na lição passada nós estudamos sobre o profeta Elias. Na lição de hoje nós iremos aprender sobre o profeta Eliseu, que foi discípulo do profeta Elias. Para você não se confundir quem é que vem primeiro e quem é que veio depois, você pode ver que no nome do profeta Elias tem a letra A, e no nome do profeta Eliseu tem a E. No alfabeto, o A vem primeiro e depois a letra E. Então, só para você ficar claro na sua mente, você não se confundir, e também dizer às crianças, quando vocês quiserem lembrar quem é que veio primeiro e quem é que foi discípulo de quem, lembre-se que primeiro vem a letra A, depois a letra E no alfabeto. Então, primeiro veio o profeta Elias e o profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias, certo? E o profeta Eliseu foi escolhido por Deus para ser profeta após o profeta Elias. E ele anunciava a palavra e a vontade de Deus por todo o reino de Israel. E ele costumava fazer essas longas viagens a pé e na companhia de Geazi, que era seu ajudante. E por certo dia, Eliseu foi para uma cidade chamada Sunem, e é por isso que nós temos a personagem principal da história de hoje, a mulher sunamita. Por quê? Porque ela era da cidade de Sunem. E quando ele ia para lá, essa mulher que era rica e temente a Deus, ela insistiu para que o profeta, sempre que passasse, comesse pão na casa dela. E todas as vezes que ele vinha até Sunem, ele ia até a casa dela e comia pão lá.
Até que certo dia ela disse assim pro marido dela: eu percebo que esse homem é servo de Deus. Então por que nós não fazemos um quarto, colocamos uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candelabro lá, para quando ele vier poder ficar lá hospedado? E assim eles fizeram. E reconhecendo a sua grande bondade, Eliseu perguntou a ela o que é que eles poderiam fazer como retribuição. Se ela gostaria que eles pedissem um favor ao rei ou que eles falassem com o comandante do exército. Só que ela disse que para ela estava tudo bem, ela tinha tudo do que ela precisava e que ela vivia no meio do seu povo, ela vivia no meio da sua família e para ela aquilo já estava bom. Porém, Geazi, o seu ajudante, o ajudante do profeta Eliseu, disse a ele: profeta Eliseu, percebi que ela não tem filhos, o marido dela já é velho e ela não tem nenhum filho. Então o profeta Eliseu diz àquela mulher: olha, daqui a um tempo você terá um filho. E ela fala: não, profeta Eliseu, não me engane, né? Mas no tempo certo, no tempo estabelecido das coisas naturais, ela realmente teve um filho. E assim se cumpriu a palavra, né, que o profeta Eliseu disse para aquela mulher. Só que quando esse menino já era grandinho, ele foi para o campo com seu pai. E lá no campo ele sentiu uma forte dor de cabeça e disse para o pai dele que a cabeça dele estava doendo. E aí o pai dele disse para um moço dele, para um empregado, que levasse o menino até a mãe. E quando o menino chegou lá até a mãe dele, ele ficou prostrado nos joelhos da mãe e quando deu meio-dia, ele infelizmente morreu. E a mulher, ela não se desesperou. A mulher sunamita, ela pegou o seu filho, deixou lá no quarto do profeta e pediu alguns moços, o seu marido e uma jumenta, e foi até o Monte Carmelo, que era onde o profeta Eliseu estava, lá com o seu ajudante Geazi. E quando chegou, ela se prostrou aos pés do profeta, porque ela estava muito triste, e disse que, e nessa hora, até o ajudante, né, Geazi, eu estou aqui com os visuais, ele tenta, né, tirar a mulher sunamita dos pés do profeta, mas o profeta disse: não, deixe, porque o Senhor me revelou que ela está amargurada, mas não me disse o motivo. E aí ela fala: eu não pedi um filho, e disse para você não me enganar, mas você profetizou, eu tive um filho e agora infelizmente ele morreu. E o profeta Eliseu diz assim: não, Geazi, vá na frente com o meu bordão. Porém ela fala: não, eu quero que você vá comigo. E assim eles foram, e quando chegou lá na casa dela e lá no quarto do profeta, onde o menino estava deitado, o Senhor, ele ficou só o profeta e o menino. E o Senhor deu algumas estratégias ao profeta Eliseu, que orou, e ele se prostrou diante do menino, aquecendo seu corpo, se levantou, o caminho deu uma volta pelo local e depois se deitou de novo. E quando ele se deitou de novo, o menino abriu os seus olhos. Na verdade, ele espirrou sete vezes, depois abriu seu olho. E assim Deus ressuscitou aquele menino. E depois que esse grande feito aconteceu, o profeta Eliseu entregou o filho, né, o menino, à sua mãe. Então, para finalizar, nós podemos perceber que aquelas pessoas, assim como no objetivo e no ponto central dizem, que aquelas pessoas que são bondosas e corajosas, têm coragem de ajudar o povo de Deus, as pessoas que estão a serviço do Senhor, Deus abençoa. Deus, ele faz milagres, maravilhas na vida dessas pessoas. E, por último, eu quero deixar para os irmãos que, assim como a mulher Lídia, lá no Novo Testamento, que ela ajudava, contribuía para a obra de Deus, nós também podemos contribuir. Seja de qual for a forma, seja orando, se a gente não vai fazer a obra, mas fazemos aqui orando, contribuindo, participando da casa do Senhor, ajudando da forma que nós podemos. E por último eu quero deixar para vocês meditarem um hino, lá de uma música, um louvor, que é Eu Me Rendo a Ti, que é cantado por Diante do Trono, junto com o Hillsong. Então, que vocês sejam abençoados por Deus, que vocês consigam planejar a aula, tiverem mais criatividade, outras coisas interessantes para fazer na aula também, faça, mas que, contudo, seja focado aqui na temática da lição. E assim eu creio que será uma aula muito abençoada. Então, até mais, até a próxima, tchau!